Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática e na aula de hoje nós vamos falar a respeito do cálculo de área utilizando integrais. Então, para tal, não vamos perder mais tempo, vamos dar início à nossa aula. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que ao cálculo de áreas, seja f uma função contínua em um intervalo fechado AB, com f de x maior ou igual a zero neste intervalo fechado AB. A área da região abaixo será dada por essa região, ela tem início aqui em A, vai até um B, limitada pelo eixo X e pelo gráfico de F. E quando eu vou calcular esta área de A, ela é dada pela integral, variando de A até B, de f de x dx. Então, para o primeiro exemplo, nós temos aqui, calcule a área do conjunto do plano limitado pelas retas x igual a zero, x igual a 1, y igual a zero e pelo gráfico de f de x igual a x ao quadrado. Então, a primeira coisa que se deve procurar sempre fazer é a construção desse gráfico. E para tal, vejamos como proceder neste caso. Bom, a primeira coisa, como eu falei para vocês, é fazer a construção desse gráfico. Lembrando que ele pede para o valor de x estar variando aqui de 0 até um certo valor 1, tá? E também o valor de y entre 0 e a função. Só um detalhe importante, quando eu estou tomando a função f de x igual a x ao quadrado, quando eu pego o f de 0 é 0, mas quando eu pego o f de 1, esse resultado é igual a 1. Portanto, o gráfico desta função seria mais ou menos deste tipo. Mas ele pede a área determinada pelo eixo x igual a 0, pelo y igual a 0, que seria aqui o próprio eixo x. Você tem o x igual a 0, x igual a 1. Portanto, você teria essa região aqui que eu estou determinando, estou marcando aqui em azul. Bom, de posse dessa região, que é a área que eu desejo calcular, essa área que eu estou procurando, se eu chamar de área de A, ela é dada por quem? Pela integral do valor que começa em 0 com relação a x até 1. E a função seria x ao quadrado dx. Logo, qual seria o cálculo desta área que eu estou procurando neste momento? Bom, esta área que eu estou procurando neste momento, ela seria dada por quem? Seria dada, vamos lembrar aqui da integral de Riemann, onde você vai ter que primeiro calcular aqui a integral de x ao quadrado, você vai repetir aqui o x elevado a 2, só que eu vou somar com uma unidade, então fica x elevado a 3, dividido por quanto? Pelo mesmo valor do expoente. Isso variando de 0 até 1. Logo, a minha área procurada, seja a área procurada, vai ser igual. Aí você vai calcular esse valor, esse intervalo de 0 até 1. Seria fazer o quê? Você vai pegar 1 elevado a 3 sobre 3 menos o 0 elevado a 3 sobre 0. Ou seja, o resultado que você vai encontrar é 1/3 menos 0. Ou seja, a área desejada, neste caso, vai ser igual a 1/3. E aí, encerro o que ele estava procurando na questão. Tá ok? Vamos para a próxima questão. Vamos para, melhor dizendo, vamos ver o que tem no slide, né? Mas nós já temos aqui a segunda questão, que é calcular a área do conjunto A, onde esse área desse conjunto A, você vai poder aqui determinar que seria um xy pertencente a r ao quadrado, onde o x está variando entre 1 e 2 e o y está variando entre 0 e a função 1 sobre x ao quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular qual seja a função, o gráfico desta função. Então, vejamos como fazer esta construção. Bom, uma coisa importante aqui, para resolver essa questão, é que o meu valor de x está variando entre 1 e 2. Já o valor de y está entre o eixo x, que não seria o caso y igual a 0, seria o próprio eixo x, tá? Só que
a outra parte é limitada pela função 1 sobre x ao quadrado. Então nós vamos calcular aqui esses valores primeiro. Se o x for igual a 1, aqui vai dar 1. Então vamos marcar aqui, primeiramente, se o x for 1, o resultado é 1. Agora, se o x for igual a 2, aqui fica 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 quarto. Se eu pegasse aqui seria metade, mas eu quero a metade da metade. Portanto, você teria esses dois pontos e o gráfico seria algo mais ou menos desse tipo, tá? Bom, como ele quer intervalos, ele quer o intervalo de x entre 1 e 2, só que o y está limitado entre o zero aqui e a função. Então ele quer essa regiãozinha que eu posso demarcar aqui agora para vocês. Claro que o desenho não vai ficar tão bom. Acredito que você possa construir de forma mais bacana aí no seu caderno, tá? Bom, se você estiver escutando alguma batidinha aí, é porque eu estou aqui na minha casa e tem uma construção aqui agora do lado. Mas vamos lá tentar responder essa questão. Espero não estar atrapalhando. A primeira coisa que ele pede é a área, essa área delimitada ou achurada que nós acabamos de colocar. E veja que ela está variando entre 1 e 2. E, além do mais, você vai tomar por base esta função, que é 1 sobre x ao quadrado, nesse caso, dx. Lembrando que x ao quadrado, 1 sobre x ao quadrado, eu posso colocar como x elevado a menos 2 dx. E esta área passa a ser dada por quem? Bom, esta área, você vai calcular aqui a integral de x elevado a menos 2, você conserva o x, ó, e você vai aqui ter menos 2, soma com 1, fica menos 1. Isso dividido por menos 1, variando de 1 até 2. Portanto, se eu vou fazer esse cálculo, na verdade vai ficar aqui menos x elevado a menos 1, variando de 1 até 2. Não esqueça que x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Portanto, o resultado que eu estou procurando é menos 1 sobre o valor de x, nesse caso começa valendo 2, menos, novamente que o menos, né, da expressão, e 1 sobre x, ou 1 sobre 1. Bom, portanto, a área procurada vai ser dada por quem? Bom, aqui primeiramente você tem menos 1 meio, menos por menos vai dar mais 1, portanto, menos 1 meio mais 1 é igual a 1 meio. E aí você tem a sua resposta para esse item 2. Não perdemos mais tempo, vamos para o próximo item. E neste caso, nós temos algumas observações. A primeira observação é quando você tiver uma função cujo resultado for menor do que zero no intervalo dado. Neste caso, você vai concluir que a integral de a até b ela vai ser menor do que zero. Para tal, você observaria que, neste caso, a região achurada estaria abaixo do eixo x. Se nós olharmos ao que foi calculado anteriormente, nós estávamos olhando para uma região que estava acima. Mas quando acontecer de estar abaixo, quando você for calcular a área desta região, tome cuidado. A integral pode até ser negativa. Agora, a área, você inverte o sinal, ou troca o sinal da integral calculada, e aí ela se torna o quê? Positiva. Você não tem área negativa. A área ela é positiva. O cuidado que nós temos que ter é que a integral pode ser negativa, mas a área não. Então, continuando, nós temos a segunda observação com relação a esta área procurada. Se eu quero calcular essa área, veja que esta região está acima, esta está abaixo e esta está acima do eixo x. Essas duas aqui acima do eixo x só calcula a integral direta. Mas quando você olha para essa região, você vai ter que fazer algo. E qual seria o algo a fazer neste caso? O que você teria que fazer neste caso é inverter o sinal, ou seja, trocar o sinal da região que está compreendida entre C e D. Portanto,
A área da região A, ou seja, a área dessa região toda, seria a integral de A até C, ou seja, eu começo nesse ponto, vou até esse, cálculo normal da f de x. Já nesse intervalo de C até D, por estar abaixo, você troca o sinal da expressão, tá? E nesse caso que está acima, basta repetir. Portanto, você está calculando a integral de A até B do módulo de f de x dx, ou seja, a região que você tiver aqui negativa, você vai ter que trocar o sinal quando for calcular a sua área. Bom, já o terceiro item, ele diz que a área de uma região achurada delimitada por duas funções é expressa por a diferença entre o f de c de i com o g de c de i vezes o delta de xi. Neste caso, você encontra a área da região achurada, ou do retângulo achurado. Bom, então, nesse caso, tomando a base na figura agora, você vai ter que, você tem aqui uma região CI, você tem um retângulo, observe que tem regiões fora, regiões internas e fora destas duas funções, mas como eu quero calcular a área da região compreendida entre a A e B, basta que eu trabalhe com limite, mas ao trabalhar com esse limite, você pode fazer de forma mais rápida. Seria a integral de A até B, de f de x menos g de x, dx. E isso você já teria a área procurada. Então, vamos às questões. Na questão do exemplo 3, calcule a área da região limitada pelo gráfico de f de x igual a x ao cubo, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1. Então, vejamos como proceder neste caso. Bom, a primeira coisa que nós vamos observar nesta questão é que diz que a função é x ao cubo, variando entre menos 1 e o eixo x. Então, se eu começo com menos 1, ao substituir aqui o x, você fica com menos 1. Se eu pegar o zero, x ao cubo, 0 ao cubo é 0. Se for 1, o resultado também dá 1. Portanto, como se trata de uma função x ao cubo, o gráfico seria mais ou menos desse tipo. Claro, eu não vou pegar nem abaixo, nem acima, somente na região delimitada entre menos 1 e 1 para x. Portanto, o gráfico seu seria mais ou menos deste tipo. Claro, você pode fazer de forma mais perfeita. O que ele induz aqui, uma coisa importante, que ele diz que é limitado pelo esse gráfico, também pelo eixo x. Se é delimitado pelo gráfico o eixo x, está nessa região. Ó. E aí procure colocar de forma mais salutar possível. Essa seria a parte abaixo e essa outra seria a parte que estaria acima. E veja que ele pede para calcular a área. Portanto, eu não posso simplesmente calcular a integral de A de menos 1 até 1 direto. Uma vez que na questão, se você observar, ele pediu primeiramente para calcular a área desta região. Como eu vou calcular esta área, então a área com relação a esse A, eu vou dividir em duas partes. A parte que está abaixo do eixo, que eu tenho que trocar o sinal, e a parte que está acima, lembrando que aqui está variando entre menos 1, aqui é o 0, e aqui é 1. Portanto, eu vou até apagar aqui. Antes de colocar aqui integral, eu vou ter que trocar, porque eu vou colocar desta região primeiro, variando entre menos 1 e 0. Vou trocar porque está abaixo do eixo. Lembrando que eu só troco esse sinal se eu estiver calculando uma área, por exemplo. Então, neste caso, está variando entre 0 e 1. E a função é quem? X ao cubo dx. Só que eu tenho que somar com essa região que está acima, variando entre 0 e 1. Já é positivo. Você vai calcular entre 0... Opa! Aqui eu vou ter que, infelizmente, apagar, porque é de menos 1 a 0. Então, eu coloquei de 0 a 1. É de menos 1 a 0, x ao cubo dx. Mas, agora sim, de 0 até 1, que é essa região, tá? De x ao cubo dx. Então, para fazer esse cálculo desta área de A, você vai ter que primeiro calcular a integral de x ao cubo.
simples de fazer. Basta acrescentar uma unidade ao expoente. A mesma coisa que tem no expoente é o que eu tenho no denominador. Lembrando que aqui está variando entre menos 1 e 0. E se você olha para essa outra integral, é a mesma coisa. Vai ficar xa elevado a 4 sobre 4, variando de 0 até 1. Ora, se eu vou fazer esse cálculo, como é que vai ficar a minha área? Bom, aqui você tem, começa pelo 0 elevado a 4, dá 0 sobre 4, menos 1 agora elevado a 4, que dá 1 sobre 4. Somado com, você vai pegar agora x elevado a 4, ou seja, 1 elevado a 4 é 1 sobre 4, menos 0 elevado a 4, dá 0 sobre 4. Ou seja, você vai ficar aqui, não esqueça que tem o menos antes, eu terminei, colocar aqui, menos, então você vai ter que trocar o sinal aqui de tudo, ou pode colocar aqui no início, que troca o sinal de 1/4, que fica mais 1/4. Somado com 1/4, você tem que esta área, ela vai ser igual a 1/2. Isso corresponde à letra A que ele está procurando. Mas vamos voltar lá na questão, pois eu tenho a letra B, que é calcular a integral de menos 1 até 1, de x ao cubo dx. Será se muda alguma coisa? É o que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então deixa eu subir aqui um pouquinho. E vamos colocar aqui a letra B da nossa questão, que neste caso é calcular a integral de menos 1 até 1, de x ao cubo dx. Ou seja, qual é o resultado que eu vou encontrar aqui? Bom, calculando a integral de x ao cubo, é x elevado a 4 sobre 4, já calculamos anteriormente, variando de menos 1 até 1. Ou seja, o resultado que eu vou encontrar, você vai pegar aqui 1 elevado a 4 é 1 sobre 4, menos o menos 1 elevado a 4, também vai dar 1/4. E isso, quando eu somar, vai dar 0. Portanto, veja que há uma diferença entre... E se você tomar aqui o gráfico que nós colocamos para vocês, se eu pego essa parte abaixo aqui que é negativa, com essa que está acima que é positiva, com o mesmo valor, ao somá-los você daria o quê? 0. Mas na área eu tive que trocar esse sinal, então fiquei com 2 vezes a área que eu tinha da parte superior ou da parte inferior, o que nos gera esta pequena diferença. Se eu calcular todo o intervalo, o que acontece? Eu encontrei 0, mas quando eu calculei as partes e troquei o sinal do denominador, você vê que o resultado já mudou. Então, vamos ter cuidado na hora destes cálculos. Voltando aos nossos slides, vamos para mais uma questão. Nessa próxima questão, que é a quinta questão, ele pede para calcular a área do conjunto de todos os pontos x, y, tais que o meu x, melhor, o meu y está entre x ao quadrado e raiz de x. Então vejamos como proceder nesta questão. Bom, antes de falar alguma coisa da questão, eu vou construir o gráfico destas duas funções, primeiro de x ao quadrado, depois de raiz de x. Então, se eu começar aqui pelo 0, quando x for 0, o resultado dá 0. Quando x for 1, 1 ao quadrado é 1. Ou seja, o meu gráfico, a gente já construiu alguns, seria mais ou menos desse estilo. Ó. Agora, vamos aqui para a função raiz de x. Quando for 0, dá 0. Quando for 1, dá 1. Se você pegasse aqui quando fosse 4, o resultado daria 2. E o gráfico seria mais ou menos desta forma. Tá? Então, deixa eu só tentar colocar aqui um pouquinho mais de claro. Ficou. Deixa eu. Seria mais ou menos desse tipo. Aqui você tem a raiz de x e aqui você tem x ao quadrado. De posse dessas duas funções, você teria aqui o gráfico, vou colocar aqui uma outra cor, deixa eu tentar aqui, tá? Então, essa regiãozinha aqui, não, acho que não pegou bem, né? Seria a que eu estou procurando, não sei se está dando para ver direitinho aí, mas eu estou tentando aqui, essa é a região que ele está procurando. Deixa eu mudar outra cor aqui um pouco mais, que dê para
Pronto, acho que aqui fica um pouquinho melhor. E essa região é a área que ele está procurando. E aí você vai notar algo bem interessante, que ele está variando entre 0 e o x igual a 1. Então, a minha área procurada, ou seja, a área de A, você vai notar que ele é uma integral que começa em 0, vai até 1. E uma coisa interessante, você tem a raiz de x por cima e x ao quadrado por baixo. Portanto, você, para calcular a área, você vai pegar a que está acima, a raiz de x, menos x ao quadrado. Isso dx. Ou seja, a minha área procurada, A, seria aqui. Você vai ter que calcular cada integral aqui, separado. Lembrando que você pode pegar a raiz de x e colocar como sendo x elevado a 1 meio, menos x ao quadrado dx, só para facilitar. Portanto, esta área de A seria dada por quem? Bom, quando você vai calcular x elevado a 1 meio, você vai acrescentar mais uma unidade. Então, seria 1 meio mais 1, que dá 3 meio. Logo, essa região ficaria x elevado a 3 meios sobre 3 meio, menos x ao quadrado, a integral é x ao cubo sobre 3, variando entre 0 e 1. Ora, essa área que eu estou procurando, essa área A, ela seria dada por quem? Bom, aqui é 3 meio no denominador, eu posso escrever como sendo 2 terços. Então, aqui ficaria 2 terços da raiz de x ao cubo. Deixa eu só... Então, ficaria 2 terços vezes raiz de x ao cubo menos x ao cubo sobre 3, variando entre 0 e 1. Eu vou substituir aqui primeiro 1, eu teria o quê? 2 terços vezes raiz quadrada de 1 ao cubo, ou seja, é 1, menos 1 ao cubo é 1 sobre 3, menos, aqui você vai ter, substituindo agora o 0, 2 terços de 0, menos 0 sobre 3. Ou seja, esta região, a soma é 0, sobrando para nós a área de 2 terços menos 1 terço. Ou seja, o resultado é igual a 1 terço. E encerro por aqui mais essa questão. Bom, no próximo item, questão de número 6, calcule a área da região compreendida entre os gráficos de y igual a x e y igual a x ao quadrado, com x variando entre 0 e 2. Então, primeira coisa, construção do gráfico. Então, vamos lá ver como fazer essa questão. Para construirmos essa questão, o gráfico dela, nós temos aqui que ele quer um intervalo de 0 até 2. Portanto, ele vai começar aqui na origem, vai passar pelo 1, vai passar pelo 2. Bom, se eu tomar aqui para y igual a x, quando x for 0, dá 0. Quando x for 1, vai dar 1. Quando x for 2, o resultado vai ser 2. Portanto, eu posso unir aqui esses dois, esses pontos, e você vai encontrar essa reta, ou um segmento de reta, já que eu só estou tomando entre 0 e 2. Lembrando que aqui em 2 ele tem que estar aberto, e aqui também aberto. Tá? Agora, com relação ao x ao quadrado, vamos colocar aqui, quando for 0, dá 0. Quando for 1, dá 1. Quando for 2, o resultado vai ser igual a 4. Portanto, seria nesse ponto. Então, eu teria mais ou menos esse gráfico. Ó. Uma coisa aqui que será importante para a resolução seria observar que eu tenho essa região que está compreendida entre os dois gráficos e tenho essa região que está também compreendida entre os dois gráficos. Portanto, esta é a área que eu desejo calcular.
E observe que aqui eu não tenho como colocar uma expressão toda direta, uma vez que, neste caso das áreas, a área procurada, ou a área da região A, ela tem primeiramente essa parte, onde o gráfico em vermelho correspondente a x está por cima, e na outra parte, quem está por cima já é o gráfico em verde de x ao quadrado. Portanto, essa área eu teria que colocar primeiro no intervalo de 0 até 1, onde o gráfico de x vem primeiro, então, ou está acima, então pego x menos x ao quadrado dx, somado com a integral, que começa em 1, vai até 2. Agora, quem está acima é o x ao quadrado, menos x dx. E aí você vai descobrir qual é essa área que ele está procurando. Logo, esta área procurada seria, vamos primeiro calcular a integral de x. É x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Isso variando de 0 até 1. Somado com, se você olhar aqui, é a mesma integral, só que está invertido o posicionamento. Primeiro vai ficar x ao cubo sobre 3, menos o x ao quadrado sobre 2. Agora variando entre 1 e 2. Bom, vamos lá, um pouco esse cálculo um pouco mais direto, vamos ver se a gente consegue apressar um pouco mais. Você teria aqui, substituindo primeiramente o 1, você ficaria com 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2, menos, que vai ficar 1 ao cubo sobre 3. Bom, menos, substituindo agora o 0, fica 0 ao quadrado sobre 0, menos 0 ao cubo sobre 0. Eu poderia ter colocado logo o 0 direto. Bom, e você tem a outra parte, a outra região, que seria começar aqui com 2 ao cubo, que é 8 sobre 3, menos 2 ao quadrado, que é 4 sobre 3, menos, agora você substitui com 1, ficaria 1 ao cubo, que é 1 sobre 3, menos 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2. E agora vamos somar esses elementos, primeiro, eliminando esses colchetes e parênteses. Então você tem aqui 1 meio menos 1 terço. 0 não preciso colocar, mas aqui você tem 8 terços menos 4 terços. Você pode até colocar logo aqui 4 terços. Desculpa, aqui não é 3, aqui é 2. Então, aqui eu não posso colocar esse valor, aqui é 2. Tá? Aqui ficaria, no caso, 8 terços menos 2, que é 4 dividido por 2, menos 1 terço, mais 1 meio. Bom, fazendo essas somas, nós teremos aqui 1 meio, com 1 meio, dá 1, então menos 2. Você tem 8 terços menos 1 terço menos 1 terço. Você vai ficar aqui, nesse caso, com 6 terços. Logo, aqui você tem menos 1 somado com 2, cujo resultado da área vai ser igual a 1. Bom, feito isso, voltemos lá aos nossos slides, tá? E aqui no nosso slide, nós temos uma coisa chamada deslocamento de uma partícula. Seja uma partícula que se desloca sobre o eixo x com a equação x igual a xt e com velocidade v igual a vt, contínua no intervalo fechado AB. A diferença de xb menos xa é o deslocamento da partícula entre os instantes A e B. Como x de t é uma primitiva de v de t, segue do primeiro teorema fundamental do cálculo que, primeiro, xb menos xa é igual à integral de a até b de v de t dt. Neste caso, por outro lado, definimos o espaço percorrido pela partícula entre os instantes A e B, dado pela integral de AB, módulo de Vt dt. Bom,
Feito isso, vamos para a próxima questão. E ele diz que uma partícula desloca-se sobre o eixo x com velocidade vt igual a 2 menos t. Primeira pergunta é: calcule o deslocamento entre os instantes t igual a 1 e t igual a 3. Discuta o resultado encontrado. Vejamos como proceder. Bom, nós temos aqui a nossa função e ele pede o deslocamento no item A. Para calcular o deslocamento, ele está calculando a diferença de x de b menos o x de A, que a gente acabou de ver que é dado pela integral de A até B, de V de t, dt. Ora, neste caso, o que ele está pedindo para calcular é o x de 3 menos o x de 1. Ou seja, é a integral de 1 até 3 da função v de t, que é dado por quem? 2 menos t dt. Ou seja, aqui nós já vimos que para calcular essa integral, seria calcular a integral de 2, que fica 2t, menos a integral de t, que fica t ao quadrado sobre 2. Isso variando de 1 até 3. Vamos substituir esses valores. E ao substituir esses valores, quando x for 3, você vai ficar com 2 vezes 3, que é 6, menos 3 ao quadrado, que é 9, sobre 2, menos, você pega agora, substitui 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, menos t ao quadrado é 1 sobre 2. Logo, o resultado que nós vamos encontrar aqui ficaria 6 menos 2, ou seja, 4, o menos 9,5 mais 1 meio. Lembrando que eu estou trocando aqui o sinal. Aqui vai dar menos 9 mais 1 dá menos 8 por 2 dá 4. Portanto, você teria 4 menos 4. E você vai encontrar que, neste caso, o deslocamento foi igual a zero. Bom, se nós vamos trazer uma explicação, como você vai olhar que a velocidade ela está diminuindo de acordo com o tempo, é porque na nossa função é como se eu estivesse tomando aqui uma reta, tá? Nós temos aqui o intervalo de 1, nós temos aqui o 3, tá? O que eu estou afirmando para vocês é que de algum momento a função ela estava indo para esse caminho e aí quando chegou num certo ponto ela começou a voltar. Se você olhar para o item B, que aí você pode chegar a uma outra conclusão, que é calcular o espaço percorrido, nós vamos tentar aqui trazer uma justificativa mais plausível neste momento. Bom, vamos observar aqui o gráfico da construção da função v de t igual a 2 menos t. Quando t é igual a 1, o resultado dá 1. Quando t é igual a 2, o resultado dá 0. Quando t é igual a 3, o resultado dá menos 1. Tá? Você pode até colocar aí. E ele quer saber a distância percorrida. E para essa distância percorrida, o cálculo vai se tornar um pouco diferente, porque você vai calcular de 1 até 2, veja que ele está acima, então um valor positivo, da função 2 menos t, dt. Já quando está aqui no denominador, ou melhor, abaixo do eixo x, você vai ter que trocar o sinal. Vai de 2 até 3, a mesma função 2 menos t dt. Então, como proceder neste caso dessa maneira? O que você vai fazer, que essa distância percorrida, chama apenas dp, vai ser aqui, trabalhando no intervalo, a integral é 2t menos t ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 2, menos, a integral é a mesma, tá? Só que aqui vai estar variando de 2 até 3. Se você fizer aqui a substituição,
vai ficar um pouco curto aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo a minha distância percorrida. Eu começo aqui substituindo o 2, ficaria 4 menos 4 sobre 2, menos, agora substituindo 1 fica 2 vezes 1, menos 1 meio. Isto para a primeira integral. Menos, vamos para a segunda integral. Aqui você vai substituir primeiramente o 3, tá? Ficaria 6 menos 9 meios, menos, você vai substituir aqui o 2 agora, ficaria 4, menos 4 sobre 2. Bom, de posse desses valores, a distância percorrida vai ficar aqui 4 menos 2, que dá 2. Aqui vai ficar 2 menos 1 meio, dá menos 3 meios. Menos, troca o sinal do resultado que você encontrar. 6 menos 9 meio vai dar 12, menos 9 dá 3 sobre 2. Aqui ficaria 4 menos 2 dá 2, como tem o menos antes, fica menos 2, mas como tem o menos antes ainda, fica mais 2. Logo, você teria aqui 4, que é 2 mais 2, menos 3 meio, menos 3 meio, o denominador é o mesmo 2, fica menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Portanto, a distância percorrida ela seria igual a 1, tá? Bom, de posse disso, seria a nossa última questão. O que eu posso colocar para vocês é que na nossa disciplina nós temos aí mais um assunto a qual você vai ver uma aplicação da integral. Você vai notando que quando eu cheguei em derivada, principalmente no finalzinho de derivada, nós falamos um pouco a respeito da máximos e mínimos. E agora, na integral, nós estamos agora mostrando como calcular a área de figuras e, além do mais, nós mostramos aqui a respeito de um pouco da física, trabalhando a distância percorrida a partir da velocidade dada. Você tem a expressão, você tem como calcular a distância percorrida, e vemos que na próxima aula a gente vai trazer mais um assunto, mais um tópico, onde nós vamos estar trabalhando a integral, tá bom? Paro por aqui, até a nossa próxima aula.